dia, gente. Então, hoje a gente vai entrar aí em algumas medidas de prevenção e controle, tá? De agravos das doenças. A gente vai ver essas medidas, vamos ver os principais fatores condicionantes para o desenvolvimento dessas medidas. E no final a gente dá só uma pincelada nos tipos de prevenção e controle principais que tem. Vocês vão ver que nos slides de vocês tem uma parte bem extensa, né? Relacionada a como são essas medidas de prevenção e de controle para o hospedeiro, voltadas para o agente etiológico. Então tudo isso não é para hoje, tá? Vai ser para a semana de doenças infecciosas. Tá aí nos slides de vocês, que é o material que eu tinha, né, para passar, mas a gente não vai ver essa parte, vocês vão ver. Bom dia. Então, as medidas de controle são atividades destinadas a reduzir a incidência de uma doença e funcionam como um conjunto de medidas de prevenção destinadas a alcançar diferentes objetivos. Que objetivos são esses? A erradicação da doença, a eliminação, a redução da sua incidência, a redução da gravidade dessa doença e a redução da letalidade causada pela mesma. Então, entende-se aqui como agravos à saúde os danos à integridade física, mental, social dos indivíduos provocados por doenças ou circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto- ou heteroinfligidas, né? Então, a gente viu já nas aulas anteriores os níveis de prevenção. Na aula passada, a gente viu lá que no modelo de Livell e Clark, ele coloca apenas 3 níveis de prevenção, né? Que é o primário, o secundário e o terciário, mas tem alguns que dividem em 5, tem alguns que dividem em 4, que é esse que está nessa tabela, que é o nível primordial, a primária, a secundária e a terciária. Esses níveis de prevenção, eles estão associados às mais diversas políticas de controle, da erradicação, da eliminação, do controle, né? Deixa eu desativar o negocinho de girar. Das doenças, certo? Então, a gente vai entrar dentro de cada nível para ver quais são as medidas de controle associadas a eles. E o que são essas medidas de controle? Então, os serviços de saúde no nível local têm que manter uma dupla ação. Por um lado, fornecer atenção às pessoas conforme suas necessidades individuais e, por outro, desenvolver ações voltadas para a população em seu conjunto, conforme normas e prioridades estabelecidas, que foi a que a gente viu lá no começo, o desenvolvimento das políticas públicas com enfoque individual e com enfoque coletivo. Então, não pode focar só no individual, mas também não pode focar só no coletivo, porque cada doença vai ter a sua característica específica e determinada política vai ser desenvolvida para aquela doença melhor com enfoque individual e outra vai ser melhor no enfoque coletivo, ou outra doença vai ser melhor com os dois enfoques, tanto tem que ter o nível individual como coletivo, como era o caso da pandemia da Covid. Então, em sentido amplo, ambas as ações envolvem a aplicação de medidas de controle. No primeiro caso, o controle da doença nas pessoas, através de serviços de saúde. No segundo caso, o controle da doença na população, através de ações estratégicas de saúde. Então, o que é o controle em si, né, por definição? É um conjunto de ações, programas ou operações contínuas voltadas à redução da incidência e ou prevalência de um dano à saúde em níveis tais que deixem de constituir um problema de saúde pública. Então, a gente vai ver que tem algumas diferenças entre erradicar, entre eliminar determinada doença, principalmente quando a gente for ver a semana das doenças infecciosas, tá? Então, o objetivo das medidas de controle, primariamente, é isso, é erradicar ou eliminar determinada doença. Ele pode ainda existir, mas o amplo processo de vacinação e tudo, ninguém mais se contamina. Ou ele pode, de fato, ter sido erradicado, o vírus não existe mais em local nenhum, ninguém tem contato. Ou o objetivo principal é fazer com que ninguém mais venha desenvolver a doença, mesmo entrando em contato, ou que o agente etiológico ele não exista mais. Quando isso não é possível, que é o objetivo primário do controle das doenças, é que vai, né? Para tentar diminuir os agravos, para tentar reduzir o índice de letalidade relacionado a essa doença, ok? Então, na prática, o termo controle se prestou a vários usos, todos com distintas implicações em saúde pública. Podemos distinguir ao menos 2 dimensões que destacam o significado prático do termo.
uma dimensão circunstancial e a outra temporal, que depende do cenário específico na qual opera o controle. Então, por exemplo, num cenário epidêmico, controle significa conseguir rapidamente uma curva descendente e até esgotar a epidemia, ou seja, o retorno aos níveis esperados. Assim, em uma epidemia, a dimensão temporal do controle sempre envolve o curto prazo, né? Então, a pandemia queria ali, né, tirar o coronavírus o máximo possível de circulação, colocando todo mundo em quarentena para que parasse. Por quê? Porque ia sobrecarregar os sistemas de saúde e a gente não ia ter acesso a todo mundo. Ia sobrecarregar tudo, né? Até mesmo o serviço de óbito, a parte, né, como é que chama a parte dos... Da assistência depois que a pessoa morre, as funerárias, tudo ia ficar sobrecarregado. Então, por isso que essa resolução, esse controle, tinham que ter medidas de curto prazo. Num cenário não epidêmico, né, a conotação prática do termo controle é dependente da dimensão temporal. Então, no curto prazo, por exemplo, controle denota equilíbrio da situação não epidêmica, ou seja, manter o número observado de casos igual ao número esperado, seja esse o nível endêmico ou a ausência de casos. Então, a gente todo ano tem o estudo estatístico que sai da quantidade de pessoas que se esperam que venham a adquirir H1N1, né? A gripe. Então, o objetivo das medidas de controle é que, ao longo do ano, quando se for observando que esses números de casos, de fato, sejam idênticos àquilo que foi estabelecido lá no início, né? Através dos estudos. Se não estiver, significa que os estudos epidemiológicos estão com a falha e eles precisam ser refeitos novamente, tá? Para que sejam as medidas desenvolvidas de forma correta. Alguém foi? Você está falando de só a doença infecciosa ou de hipertensão? Não, é qualquer doença, tá? No caso da doença autoimune ou alergia, como é que não, aí as doenças autoimunes, a alergia, não tem como a gente controlar muito, né? Porque é algo que não tem como, as medidas de controle não vão ser eficazes contra ela, né? Mas não é só doença infecciosa, é todo tipo de, por exemplo, a gente vê muito, bom dia, aqueles problemas de lesão no trabalho, né? Lesão no trabalho não, eu esqueci o nome, como é que fala? Acidente de trabalho, pronto, não estava vindo a palavra. Então, acidente de trabalho, qualquer tipo de coisa que possa causar dano ao indivíduo é uma doença, né? É uma lesão que é o objetivo das medidas de controle, certo? Já no longo prazo, o controle envolve a redução do risco de adoecer na população, né? Ou seja, a redução da sua incidência a níveis tais que não representem um problema de saúde pública, ou seja, a definição de controle. Então, é tentar minimizar a ocorrência dos casos. E teve os casos de sarampo, né? Que há muito tempo não sentiam uma quantidade tão alta de casos de sarampo. Então, vamos aumentar as medidas de controle para que a longo prazo a gente tenha novamente a redução que já está acontecendo, né? A queda desses casos de sarampo e não volte a se tornar aí um cenário epidêmico dentro do país. Então, tem essas medidas ao longo prazo para que a gente evite de que determinada doença se torne epidêmica nesse sentido. E como é que a gente consegue definir quando a medida de controle ela é voltada para esse curto prazo mais epidêmico ou quando é voltada para o curto ou longo prazo não epidêmico? Isso tudo é feito através dos estudos epidemiológicos, principalmente os estudos chamados de vigilância epidemiológica. A gente vai ter uma semana, não é a próxima, é depois, né? Que é só sobre a vigilância epidemiológica. E aí a gente vai estudar a vigilância epidemiológica. Muito legal. E aí todas essas medidas, né, elas são baseadas naquilo que os estudos de vigilância eles vão nos fornecer. Então, quando as medidas estão voltadas ao impacto da doença na população, classicamente aplicam-se as medidas de alcance populacional. Então, é o controle, a eliminação ou a erradicação da doença e dos seus riscos na comunidade. Então, isso vai ter o quê? Um alcance populacional. Então, tudo vai ter um enfoque populacional e também vai ter um enfoque individual. Todas as medidas são desenvolvidas nesse sentido, tá? O que for melhor para erradicar ou eliminar ou controlar aquela determinada doença.
Então, quando a gente se refere, né, ao controle da doença nesse enfoque populacional, o que é que a gente está querendo dizer? É a aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de controle da doença, ou seja, a redução da incidência da doença a níveis nos quais ela deixe de ser um problema de saúde pública. Então, são as medidas de controle estão voltadas à redução primária da morbimortalidade. O nível de controle vai depender da doença tratada, dos recursos empregados e das atitudes da população. Um exemplo é o acompanhamento de pessoas sintomáticas respiratórias na comunidade, que é uma medida efetiva para a detecção de casos de tuberculose. Bom dia! Para reduzir a prevalência de tuberculose pulmonar e, em menor medida, a redução de sua incidência. Por quê? Aí eu envolvo toda a ação do indivíduo em si, contaminado. Então, quando a gente faz uma medida de que a pessoa que tem esses sintomas respiratórios por um longo período, ela procure a unidade de saúde, é para quê? Porque a partir do momento que ela é detectada, a gente consegue detectar o que está ali, né, ao redor, que possa ter infectado outras pessoas. Se a pessoa não procura a unidade de saúde, isso aumenta o risco, né, de contaminação de outros indivíduos. Os recursos empregados, se eu tenho um agente de saúde que está toda a vida ali indo na comunidade, vendo como é que está, que é aquele determinante social que a gente mencionou das redes sociais e comunitárias. Se eu tenho alguém procurando saber daquela comunidade, como estão os indivíduos, aí eu consigo também ter essa medida de controle associada, certo? Porque eu vejo que aquele indivíduo não está bem, obrigada. E aí vou atrás para tentar resolver, incito ele a procurar a unidade de saúde, para fazer o teste, para ver se ele está contaminado. Para quê? Porque fazendo isso, tanto a medida direta no indivíduo, ele procurar a unidade, ou tendo aí a ação do sistema de saúde, procurando o indivíduo, identificando algum indivíduo doente, a gente previne que haja a contaminação de outras pessoas, porque há o diagnóstico e aí previne essa contaminação exacerbada, tá? Quando a gente se refere já à eliminação da doença e não o controle, são a aplicação de medidas populacionais direcionadas a conseguir uma situação de eliminação da doença, ou seja, aquela na qual não existem casos de doença, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi-la. Então, vamos dizer aí que não tenha, em determinado período, não tenha casos de dengue. Significa que vai sumir a doença, ela vai ser erradicada? Não, no máximo ela foi eliminada. Por quê? Porque o Aedes aegypti ainda está presente, que é o vetor, as pessoas ainda deixam água parada, acumulada, que favorece, né, aí o desenvolvimento da doença. Então a gente consegue, através das medidas de controle, de controlar o mosquito, de evitar água parada com as campanhas, a gente consegue aí tentar eliminar a doença, mas não erradicar, porque a gente não tem como, a gente nem pode eliminar a espécie, né, do mosquito, porque por pior que ele seja, ele faz parte do ecossistema, a gente nem pode eliminá-lo. E quando a gente fala de erradicação, aí a erradicação é total, tá? É a aplicação de medidas populacionais voltadas a conseguir uma situação de erradicação da doença, ou seja, aquela na qual não somente foram eliminados os casos, mas também as causas da doença, em especial o agente etiológico, né? O real significado da erradicação de determinada doença é quando ela de fato foi erradicada no mundo inteiro, tá? Não adianta dizer, foi erradicado no Brasil. Então não se usa esse termo. No Brasil ele foi eliminado. Mas algumas pessoas, alguns estudos utilizam essa palavra, tá? Mas só para vocês terem uma noção de que o real significado de erradicação é quando no mundo todo não tem mais casos. Então, por exemplo, existem vários locais do mundo em que a poliomielite ela foi erradicada. Vários países dizem, né? No meu país foi erradicada a poliomielite, o que não é completo, porque ainda tem países que têm a incidência. Então, para a gente determinar a erradicação de fato, tem que ser a nível mundial. Mas lá na ONU, quando se tem as reuniões e tudo mais, desse tipo de coisa, se considera que um país que não tem mais casos e nem tem a presença da doença foi erradicado naquele país, certo? Já não é o caso, por exemplo, da varíola. A varíola ela foi completamente erradicada no mundo todo, certo? Então, a erradicação é, de fato, desaparecer com a doença, principalmente o agente etiológico. Aqueles 4 casos suspeitos de poliomielite no ano passado no Brasil foram confirmados? E ali é principalmente o quê? A falta da vacinação, né?
Porque são 3 doses ali nos primeiros meses do bebê, e aí tem gente que não vacina, infelizmente. Aí já quebra a nossa taxa de erradicação, né? Não temos mais a erradicação. Eu pensei que, tipo, quando estava tendo aquela migração da Venezuela para cá, eu estava pensando assim, será que... Pode ter sido por isso. Mas foi em São Paulo, não foi? O quê? Em São Paulo, não foi? Eu acho que foi no norte, foi não? Eu fiquei com essa dúvida, assim. Eu acho que foi no norte. Porque, tipo, na Venezuela, se não me engano, tem casos de poliomielite ainda. Quando estava naquela migração, teve muita gente que não era vacinada vindo para cá. Aí, assim, no nosso Brasil, tem pais que não estavam mais vacinando seus filhos, só que não tem mais casos, então essas crianças não estavam expostas ao vírus. Mas quando chegam pessoas contaminadas com a poliomielite e entram em contato com crianças que não foram vacinadas, aí somou, foi ótimo, né, para o vírus da polio. Pois é, mas a gente perdeu esse título de erradicação, né? Mas tem outros países que está totalmente erradicado. Então tem essa diferença, tá? Então as medidas de enfoque individual, né? Essas são de enfoque coletivo, o controle, a eliminação, a erradicação. As medidas de enfoque individual têm o objetivo, em geral, de evitar que os indivíduos saudáveis adoeçam e de atender de forma rápida e adequada aqueles que adoeceram. Então, normalmente, essa atenção é realizada através dos serviços de saúde, então, seja as campanhas de imunização, seja o programa Saúde da Família, que envolve os agentes de saúde, que é quem vai, de fato, de porta em porta, né? Então, essas medidas de controle a nível individual, elas vão envolver ações estratégicas e campanhas específicas. Campanha de vacinação da Covid, campanha de vacinação contra o sarampo, porque estava tendo um aumento dos casos. Então, aí tem um enfoque individual, tá? Então, essas ações e campanhas são um conjunto de ações integradas que objetivam informar, conscientizar e motivar sobre saúde e bem-estar. Tá? Então, a campanha do câncer de mama, né? A campanha de combate às drogas, as campanhas da dengue, as campanhas de tráfico de pessoas, da prostituição infantil, a campanha do agasalho, né? Porque lá no sul do país, quando tem um frio, de fato, muitas pessoas morrem por falta de um agasalho, né? A queda da temperatura é muito elevada. Então, todas essas medidas, elas têm esse enfoque individual para evitar, são ações estratégicas que venham a desenvolver a doença. Ah, mas se vier a desenvolver a doença, também tem as medidas de enfoque individual para evitar que essa doença ela se propague. Como? Se eu tenho medidas que estão ali te estimulando a ter uma alimentação saudável, a fazer um exercício físico, a ter hábitos saudáveis, né? Eu estou fazendo com que a probabilidade de que você venha a vir ter algum agravo, né? Ou até mesmo chegar ao óbito, ela reduz muito quando os seus hábitos são saudáveis. Significa que uma pessoa super saudável não pode ficar doente? Não, não é isso, mas diminui o agravo dentro daquela doença que a pessoa adquirir. Então, quais são os fatores condicionantes no desenvolvimento dessas medidas de controle, né? Tanto as medidas de enfoque coletivo, populacional, como as medidas de enfoque individual. Então, existem alguns fatores que vão condicionar o desenvolvimento dessas medidas. Obviamente, tem a base do estudo da vigilância epidemiológica, mas o restante dos fatores vão fazer com que essas ações, essas políticas públicas sejam desenvolvidas de forma mais eficaz. Então, a eficácia e o alcance das medidas a serem implementadas são condicionadas pelos fatores que determinam a persistência da doença, assim como pela eficácia e a factibilidade operacional de tais medidas. A eficácia operacional também é conhecida como efetividade, tá? Então, a eficácia das medidas disponíveis é determinada pela sua capacidade de prevenir ou curar as doenças nos indivíduos. Por exemplo, quando eu aplico uma vacina, o resultado esperado é que nenhum dos vacinados há doença, né? Que é o que a gente conhece pela porcentagem de eficácia da vacina. Mas a maioria das vezes a gente tem a proporção de pessoas que estão vacinadas, a proporção de pessoas que não se vacinam, né? Que ficam suscetíveis a responder ou não. Além daquelas que se vacinam, tem aquelas que não respondem, né? Que não tem o desenvolvimento de uma resposta imune, seja por imunodeficiência, o próprio organismo não consegue responder, ou aplicação incorreta.
A pessoa teve a vacinação e, sei lá, na hora de aplicar, o técnico deixou extravasar o conteúdo da vacina e colocou muito pouco, e aí não foi suficiente para disparar uma resposta imune suficiente. Então, a gente tem os erros dentro dessas medidas, né? Então, a eficácia das medidas, elas têm que ser de a porcentagem máxima possível, o ideal seria de 100%, para que a gente consiga atingir o objetivo daquela medida de controle. Então, a vacinação, ela tem que ser bem aplicada, ela tem que ser aplicada no período correto, ela tem que ter, né, após vários anos de estudo, a comprovação da sua eficácia, né, o nível, essa vacina ela é eficaz só em criança, essa vacina ela é eficaz só em idoso. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado e trabalhado para que a gente desenvolva uma medida eficaz, que é um termo muito importante, é um fator condicionante muito importante na medida de controle. O isolamento de doentes pode não trazer benefício algum para o próprio doente, mas sua eficácia pode estar determinada pela capacidade de evitar ou reduzir o número de casos entre os contatos do doente e, consequentemente, limita a propagação da doença. Covid-19, né? Não tinha benefício nenhum a pessoa ficar isolada dentro de casa. Muitas pessoas, inclusive, desenvolveram os transtornos, né, mentais por conta disso, mas era necessário para evitar propagar a doença para as outras pessoas. Algumas medidas têm a vantagem adicional de que, quando aplicadas a uma pessoa, trazem benefícios a outras. O tratamento da tuberculose, ele vai trazer benefícios a outras, né? A vacina oral contra a poliomielite. O bebê que ele ingere a vacina oral e quando ele faz cocô ainda sai o vírus na vacina. Então, a pessoa que não tem, por exemplo, acesso ao saneamento básico e acaba tendo contato com as fezes daquele bebê que foi vacinado, acaba aí vacinando a criança que, naquela condição não higiênica, acabou tendo contato com aquelas fezes contaminadas. Como o vírus é enfraquecido, também vai passar enfraquecido para quem teve contato com as fezes, então propaga aí essa proteção, né? A eficácia das medidas pode estar também condicionada pelo comportamento sazonal ou cíclico da doença. Então, para o controle de surtos, é importante conhecer um intervalo de tempo necessário para que a medida se torne eficaz. Quando é que a gente deve entrar com campanhas maciças contra a dengue? Quando começa o período de chuva, né? Isso significa que não tem no restante do ano? Tem, mas não é a mesma incidência de agora, porque agora com a chuva aumenta a quantidade de água parada e os mosquitos vão lá para o céu. Quando é que a gente aumenta as campanhas aí de higiene, não sei o quê? Nesse período, porque nesse período, pelo menos lá em casa, tá um negócio terrível. A quantidade de mosca tá lá em cima. Aí, né, os vírus das gastroenterites também aumenta a sua propagação. E aí a gente tem mais casos de vômito, de diarreia, crianças principalmente. Então, conhecer o período das doenças também contribui na formação, condiciona a formação de uma medida de controle eficaz. Então, por exemplo, né, as vacinas que necessitam de uma média de 10 dias, o efeito dos antibióticos pode se manifestar em 24 horas ou várias semanas. A destruição de alimentos contaminados, ela vai ser... Não entendi nada disso. O que é isso aqui? Por exemplo, as vacinas necessitam de uma média de 10 dias, sim, para começar a funcionar. O efeito dos antibióticos, ele pode se manifestar em 24 horas ou várias semanas. Se eu tomo um bezetacil, eu passo não sei quanto tempo com ela no meu sangue, né? Então, ela continua ali agindo. Se eu pegar a bactéria de novo, graças a Deus, ele mata logo no começo, né? E a destruição de alimentos contaminados também é imediata, né? Evita que alguma pessoa venha a ter contato com o alimento contaminado e desenvolver a doença. Por último, medidas aplicadas sobre o meio ambiente, eliminação das tigelas, salmonelas, as bactérias pelo processo de cloração da água, o processo do fumacê, né? Que também minimiza o impacto dos mosquitos. Então, também são medidas que são aplicadas direto no meio ambiente. Então, a factibilidade ou efetividade operacional das medidas de prevenção ou controle está condicionada pela possibilidade de serem usadas a um nível adequado de cobertura e intensidade que permita a redução ou a interrupção da transmissão daquela determinada doença. Então, os seguintes fatores devem ser considerados no processo para determinar a efetividade operacional das medidas: a extensão e a organização dos serviços de saúde. Então, não adianta desenvolver uma medida de controle
que o meu serviço de saúde não vai ser capaz de dar conta, né? Então, tudo tem que ser adequado ao pessoal que eu tenho, aos profissionais que eu tenho disponíveis, à estrutura do local, né, do posto de saúde, da unidade básica. Então, isso tem que estar associado a isso. O valor, custo da medida que se pretende aplicar, né, as campanhas de antidrogas, as vacinas, inseticidas para matar o mosquito, material educativo, melhoramento das moradias. Então, isso tudo também vai depender da gestão, não só do sistema de saúde, mas a gestão do próprio município, do estado, quanto aquele município tem disponível de orçamento para esse tipo de política. E isso vai refletir diretamente no impacto das doenças. Um município que ele tem um orçamento maior para investir em campanhas, em tudo como medida de controle de determinada doença, ele tem uma queda na incidência da doença. É diferente daquele que não tem orçamento nenhum. Como é que ele vai fazer isso? Ele não tem como fazer. Então é difícil colocar na mente das pessoas que não têm contato com aquilo que elas têm que parar de fazer determinada coisa. Ah, não vá tomar banho nesse rio, um local que não tem orçamento para uma medida de controle determinada de parasitose. Não tome banho nesse rio porque ele está infestado de caramujo. Já temos vários casos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se não tiver as campanhas todo dia dizendo que é ruim, que vai dar doença, se não tiver o agente de saúde lá explicando por que está acontecendo, que isso tudo envolve dinheiro, envolve orçamento, a pessoa não vai dar. Eu tomo banho aqui desde que eu era criança, eu vou continuar tomando. Então a gente também tem que saber o que é que as pessoas esperam, o orçamento que vai ser necessário para desenvolver uma medida de controle que ela seja mais eficaz. Tem sítios também que, por exemplo, o açude que tem lá é a água que a gente não pode beber água. Aí diz assim, não pode pôr água desse não pode água. Vou fazer o quê? Ferve a água. Aí a pessoa vai lá e diz, pois então você vai ferver, você vai filtrar, se não tem de outro lugar. Mas tem que ter o quê? Uma pessoa que vá lá, que seja considerada como uma pessoa de respaldo. Não, ela entende do que ela está falando, ela já ajudou fulaninha, tá entendendo? Então tem que ter esse tipo de contato humano, né, para que a gente consiga desenvolver uma medida eficaz. O tipo e a quantidade de pessoal requerido deve ser considerado. Então, pessoal auxiliar para as vacinações, para pulverização de residências, profissionais especializados para o tratamento médico, para despoluição ambiental, a equipe e o instrumental necessários e a complexidade da sua administração, como o tratamento das ISTs, né, das infecções sexualmente transmissíveis, a frequência de aplicação da medida, vacinas que têm dose única, elas são melhores, né, uma do sarampo, rubéola, a da meningite, a antiamarílica, que eu acho que é da malária, né, não sei não, a amarílica deve ser da malária. Amarílica, né? Ou então eu escrevi errado aí. Porque se fosse antimarílica, eu ainda dizia que. Contra a febre amarela. Então febre amarela, né? Amarílica do amarelo, né? Era mais óbvio do que a malária. Então, doses múltiplas, né? Como tem a de tétano, coqueluche, hepatite B. Tratamento diário da tuberculose por 2 meses. A vacinação antirrábica canina anual. Cloração da água contínua, antibiótico de dose única para as ISTs. Então, tudo isso também são medidas de controle que a frequência, né, da realização dessas medidas, ela também vai determinar uma incidência maior ou menor de determinada doença. Quando eu consigo uma vacina de dose única, é excelente, né? Principalmente que a maioria das vacinas, elas são aplicadas em crianças. Então, minimizar o sofrimento da criança já vale a pena, né, nesse sentido. Os efeitos secundários das medidas, né, reações digestivas, cutâneas e de outro tipo podem ocorrer por causa da administração de drogas ou vacinas, ou no ambiente a aplicação de pesticidas pode resultar na contaminação de alimentos e de água. Quando a gente vacina a criança, né, com a rotavírus, eles ficam bem mal, né? Assim, pelo menos Ana Clara não teve nada, teve uma febrinha ali de 38, 2 horas e não teve mais nada. Matheus quase morreu. Eu não vou dar a segunda dose dessa vacina não, porque o menino quase morreu.
Mas ele vomitava ao jato, o leite todinho. Ai, meu Deus, que vacina do inferno. Aí o menino vomitando, eu pronto, o menino vai morrer vomitando desse jeito com 2 meses, não vai dar conta não. Eu sei que ele ficou bem ruim, e aí todo mundo diz, né, apesar de hoje em dia essa recomendação ela não ser mais utilizada, que o cocô da criança você tem que botar dentro do saco, aí botar do outro, aí lavar tudo, aí sinalizar que ele tem risco biológico, porque a carga viral no cocô ela é muito elevada, então tem o risco de, se alguém vier a ter contato ali, desenvolver. Eu também vomitei, eu peguei da vacina do menino, tem noção? Aí meu Deus do céu, eu vomitava, o menino vomitando e eu morrendo, meu Deus, o leite não vai dar conta da criança. Porque o vírus já tem um lado, né? Imagine se fosse o bicho mesmo, a Maria. Eu acho que também a carga, né? Eles jogam uma carga zona muito grande, porque a primeira dose é oral, é pingando. Com a Ana Clara, ela deu só uma gotinha, a Ana Clara chorava tanto, que o resto tudo derramou, né? Ele não, a mulher botou o bicho desse tamanho, ele engoliu tudo. Aí a carga, ó, bufo, foi lá pra cima, pronto, matou a criança. Mas esses grupos que jogar fora mesmo, não? Porque pra mim o rota deles é o jato mesmo, né? Não, era tipo esmagando do rotavírus. Tem a da polio também, é uma gotinha, só que é só uma, é muito tranquila a da polio. Ele não, é tipo uma gosma assim, sabe? E bicho, ave Maria, demais, e ele, o pobre engoliu tudinho, ó, pronto, morreu. Ai, mas não morreu não, o bichinho ficou bem, né? Enfim, aí a gente tem que também fazer esse cuidado, é um fator condicionante, tanto para a aceitabilidade, né, das pessoas. Acontece um negócio desse, aí minha vontade era não dar a segunda dose, mas óbvio que eu dei, né, porque depois seria pior se ele não tivesse tomado. Pois é, depois fica mais tranquilo. Aí, então a gente tem que fazer os estudos para tentar evitar essas reações adversas, tudo para que essas medidas de controle elas se tornem cada vez mais eficazes. A aceitabilidade da população, qual é o custo para o usuário dessas medidas, as reações secundárias, as crenças individuais e coletivas, são parte importante no processo de seleção das medidas de controle e do seu impacto potencial. Então a gente vai finalizar agora só mesmo citando para vocês algumas das medidas de controle que existem dentro dos níveis de prevenção, né? Então a aplicação de gama-globulina e soros específicos. Então quer dizer que a gente tende a escutar medidas de controle e achar que são medidas de prevenção a nível ali primário, primordial, né? Que são as políticas para evitar que a doença se desenvolva. Tem esse nível, né, de evitar que a doença venha a se desenvolver, mas a gente também tem o que a gente viu lá, né, de evitar o agravo, de evitar uma alta incidência de letalidade por aquela determinada doença. Então a pessoa, sei lá, foi picada por uma cobra, vai ter que tomar o soro, né, antiofídico. Então esse também é um processo de medida de controle, biossegurança universal, busca e tratamento de portadores de doenças, a cloração da água, controle biológico de vetores, controle de armazenamento, manipulação e comercialização dos alimentos. Por que a Anvisa é tão importante, né? Meu irmão, se a Anvisa não existisse, o negócio que hoje já é ruim, tu imagina como é que não seria, né? Porque meu marido disse que ele trabalhou quando ele era adolescente num restaurante. Dizia que quando fechava as portas ali era muito barata, muito rato. E ele disse que todo restaurante é assim. Ele tinha um amigo que trabalhava no Coco Bambu, lá em Fortaleza, que é um restaurantezão, né? Cheio de barata, cheio de rato, porque é impossível. Onde a gente tem acúmulo de alimento, não tem como controlar. Desligou as luzes, vem, você pode lavar o chão todinho, pode lavar as paredes, não adianta, é cheio de bicho. Faz o controle e tudo mais, tem lá um Visa, vai lá, checa o controle, mas é cheio. Shopping, um dia desse eu levei eles ali pro Cariri, né? Cariri Garden Shopping. Aí a gente estava saindo, já estava quase fechando, era quase 10 horas. Ora, o povo fechando o Bob's ali e a barata saindo. Meu Deus! Aí ele, é porque tu não viu ainda com a luz apagada, como é? Minha Nossa Senhora! E a gente come tudo lá. Então, se não tivesse a Anvisa, eles nem se importavam assim, tentar fazer a dedetização e tudo mais. Já botava logo as patinhas
temperando assim na comida e tal, tá entendendo? Controle de reservatórios extra-humanos, né? Tem muitas doenças que ela tem um reservatório num animal, no macaco, num cachorro, né? A leishmaniose, tem a febre maculosa, tem a febre amarela também nos macacos. Então, o controle desses reservatórios também é importante. Controle de roedores, leptospirose, controle de vetores, os mosquitos, controle sanitário de matadouros. Então, ter o controle sanitário lá no momento em que estão preparando a carne que a gente vai consumir lá na frente também é importante. Cordão epidemiológico ou sanitário, né? Quando a gente precisa realizar alguma contenção de um local que está tendo a propagação de determinada doença. O cozimento adequado dos alimentos. Hoje em dia, quem é que não sabe que tem que cozinhar carne de porco, porque senão tem o risco de desenvolver a cisticercose? Todo mundo já sabe, apesar de, obviamente, ter aquela gente que gosta daquela carne sangrando ali, né? Acha uma maravilha a carne crua. Mas a maioria das pessoas hoje já sabe que tem que fazer isso. É um dos pontos que, por exemplo, a pecuária brasileira ela é bem avançada, porque tipo, a gente tem pouquíssimos casos hoje da encefalopatia bovina espongiforme, que é a doença da vaca louca. Como a gente cria o gado solto, então vocês, quando contamina é muito fácil você já identificar, matar e tudo mais. Mas quando é um gado, por exemplo, que é confinado, se um pega, automaticamente todos pegam. Então perde todo o rebanho. Perde todo o rebanho se eles não derem um jeito de maquiar e botar pra gente comer, né? Eu lembro que em 2017 teve um problema sério com o governo Temer, que teve um caso de encefalopatia espongiforme bovina. Aí eu lembro que vários compradores chineses da Coreia do Sul tinham proibido temporariamente a exportação do Brasil. Aí foi obrigado vir fiscalizador internacional para ver se os demais gados não estavam contaminados. E viram aqui e viram que realmente não estavam, porque a sorte do Brasil é que o gado é criado de forma extensiva. Então, ou seja, aqueles que tinham vestígio de ser já foram abatidos, foram mortos, enterrados. Eu me lembrava desse caso normal, me lembrei dos casos das carnes com papelão, vocês lembram? Cheio de papel nas carnes. Só que meu aquele Deus negócio do céu. do papelão já foi, por exemplo, não foi dentro da batedoura, parece que já foi dentro dos frigoríficos. Já para ganhar no peso ali da... Povo sem vergonha, né, mano? Pelo amor de Deus, nós comendo a carne. Ai, que carne deliciosa! É, a marca do Tony Ramos. Eu me lembro que foi um bafafá na época. Friboi, que hoje é Fribal. Mudou só o nome de Friboi para Fribal. Aí a gente tem desinfecção concorrente, desinfestação. Oi? Esse controle epidemiológico do isolamento do rio pode sair do lado. O cordão epidemiológico, é tipo isso. Quando a gente tem um surto de determinada doença que se propaga muito rápido, a gente tem esse... É como se fosse uma quarentena local, né? Aí desinfestação, nos hospitais a gente tem que ter uma desinfestação constante, porque o risco biológico lá dentro é muito grande. Então a gente ter uma infecção hospitalar já é elevado. Se não tiver os determinados cuidados, aí com certeza vai infectar todo mundo. Então despoluição ambiental, né? Por exemplo, pessoal que usa muito agrotóxicos, né? Nessa área de plantação, né? De plantação, esqueci o nome que usa para não, agrotóxico que usa nas plantações, é porque tem um nome bonito assim para botar nessas. Não, o nome da plantação, é porque eu não quero falar, é porque tem um nome bonito da plantação. O agronegócio é ótimo. Mas enfim, aí onde se usa os agrotóxicos, a gente tem que tentar limitar, né, a propagação pelos lençóis freáticos e tudo mais, para evitar a contaminação. Por quê? Porque a gente já olha, a gente já sabe que há uma contaminação de quem usa. Você chega lá, os agricultores que fazem a aplicação já estão cheios de doenças, até mesmo os filhos, as crianças, desenvolvem câncer, vários tipos de doenças por conta do uso desses agrotóxicos. Então a despoluição ambiental é importante nesse sentido. Eliminação sanitária de fezes humanas,
né? Eliminação sanitária do lixo. Então, a coleta de lixo, ela é essencial. Por quê? Porque quando eles ficam de greve, o que é que acontece? Acumula, aí se chover, vai obstruir, a leptospirose vem, pega nos nossos pezinhos, a gente fica doente. Então, tem que ter esse controle. Esterilização de agulhas e seringas, exame de doadores de sangue, né? Qualquer tipo de acidente que a gente precisar de uma bolsa de sangue, o povo vai lá e coloca. Então tem que ter uma triagem muito restrita nesse sangue que é doado, né? Para não ter perigo de propagar uma doença de graça. A pessoa já está lascada ali na mesa de cirurgia, ainda está com sangue contaminado, é demais. Fumigação, grupos de ajuda mútua. As medidas de controle não envolvem só ações diretas, mas também o fato psicológico. Então são os CAPs, né? Que tem essa ação. Higiene pessoal, isolamento, quarentena, legislação sanitária, melhoramento da moradia, melhoramento do estado nutricional. Então, quando o pessoal vai lá e desenvolve ali, se você pegar a casca do ovo, picar, botar não sei o que, você tem uma riqueza nutricional muito grande. Dê para a criança. A criança está em deficiência nutricional porque você não tem dinheiro para comprar comida, pois dê pelo menos isso aqui para as crianças que você vai conseguir suprir nutricionalmente. Então, os estudos por trás do desenvolvimento de um alimento desse, rico, né, em nutrientes, eles envolvem essas medidas de controle. Modificações de conduta e de atitude, né, evitar o tabagismo, evitar o etilismo. Mudanças de hábitos pessoais. Meu filho, eu já estou preparando aqui uma aula de neoplasia. Já peguei vários artigos para mostrar que quem fuma esporadicamente está tão lascado quanto quem fuma. Já estou com vários aqui já para pressionar vocês. Quando a senhora for preparar, vai trazer uma coisa sobre o vape, porque tem alguns estudos que acho que aquele que é o eletrônico, né? Tá, vou procurar, que eu tava procurando só o bom dia, só o normal mesmo. Mas eu vou procurar também, que é pra vocês não pararem com isso. Não tem futuro nenhum pra vocês, viu? Eu tava falando esse vídeo aí do novo, do Mike, você fez a aula da escola, mas quando eu era criança, eu aprendi que, por exemplo, você botar prego na comida, aumentar o ferro. Isso aí ainda existe? Tem. Você bota lá, na hora que você ferve, acaba saindo alguns ferros e aí aumenta o ferro na comida. Cozinhar em panela de ferro, a gente vem falar que aumenta o ferro na comida. Tudo isso é justamente para tentar aumentar o valor nutricional, né, para as crianças. Mas isso, e é verdade, o ferro de falta, ele na água quente, né, ele vai se soltando os íons e aí acaba enriquecendo a comida com ferro. Aí melhora os casos de anemia e tudo mais. Orientação no serviço, por quê? Porque a gente acabou de ver que acidente de trabalho também é uma doença, é um problema, então a gente tem que ter, né, a orientação no trabalho, use capacete, use EPI, use, né, todos os equipamentos de proteção individual e coletiva para tentar evitar qualquer problema. Pasteurização é um processo também, uma medida de controle. Promoção e uso de preservativos para prevenir as istes, proteção dos fornecedores de água, pulverização de residências, quimioprofilaxia, né, alguns medicamentos que são tomados para evitar o desenvolvimento de determinada doença. Aqui a proteção dos fornecedores de água, que a gente tem controle não só, né, da água que a gente toma banho, que a gente usa, a cloração da água, a ambiental do crato, né? Não é só esse tipo de controle, não, é da água que a gente bebe. Então, os garrafões que a gente compra, eles também têm que passar, né, por essa vigilância para evitar o desenvolvimento de doença. Eu sempre falo desse caso, que lá em Fortaleza teve um ano, quando eu era criança, que todo mundo lá em casa começou a vomitar e ter muita diarreia. Quando a gente chegou no hospital, o médico perguntou, comeram alguma coisa? Não, nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual a água que vocês tomam? Aí a gente, neblina. Pronto, pois eu já atendi 50 mil pessoas hoje que estavam com os mesmos sintomas e a única coisa que bate de todos é beber a água neblina. E aí, quando fizeram o estudo, tiveram que suspender o lote da neblina, porque o lote da neblina estava contaminado, entendeu? Esse processo, né, da descoberta disso, envolveu o quê? Uma ação humanizada do médico, né? Porque se ele não tivesse se interessado em descobrir a causa, não teria descoberto e um monte de gente teria continuado tomando água e se lascando, né? Isso porque eu fui no hospital particular. Aí você vai no público, aí pronto, né?
morreu. Aí, trocentas mil pessoas lotando no hospital com gastroenterite, não ia dar certo. Ia passar um remédio para o Buscopan. Um Buscopan, pronto, Buscopan. Já vai, beba muita água. E pronto, acabou-se. Aí bebendo mais água. Essa foi boa. Ai, essa foi boa. Então, recomendações sanitárias através de meios massivos de comunicação, regulações de segurança sanitária, o tratamento dos casos, né? Tratamento farmacológico massivo, triagem ou rastreamento de sangue e hemoderivados. Hemoderivados sem H, meu Deus do céu. Não, isso aqui é porque eu copiei, viu? Não tem nem perigo eu escrever hemoderivados assim. Triagem ou rastreamento populacional, vacinação de contatos, vacinação de população suscetível. Então, tudo isso são medidas de controle utilizadas em todos os níveis de prevenção. Ok, pessoal?